O que Salomão disse sobre o tempo certo? Você já fez a coisa certa na hora errada e viu tudo dar errado? Já tomou uma decisão boa, com boa intenção, mas no momento errado e o resultado foi desastroso? Já sentiu que estava pronto para algo, que merecia algo, que havia trabalhado para algo, mas por alguma razão que você não conseguia explicar, aquilo simplesmente não vinha? Se você já viveu qualquer uma dessas situações, então o que Salomão escreveu há 3.000 anos foi escrito pensando exatamente em você. Porque existe uma verdade sobre a vida que a maioria das pessoas demora anos para aprender, e alguns nunca aprendem. E essa verdade é a seguinte: não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer a coisa certa no tempo certo. E o tempo certo não é sempre o tempo que você escolheu. Deixa eu te contar uma história. Havia um homem que plantou uma semente num dia de inverno. Ele preparou a terra com cuidado, regou todos os dias, esperou com ansiedade, mas a semente não brotava. Semanas se passaram e nada. Ele começou a duvidar. Será que a semente era ruim? Será que eu plantei errado? Será que esse solo não presta? Impaciente, ele decidiu cavar a terra para ver o que estava acontecendo. E quando cavou, ele encontrou a semente lá, intacta, com um pequeno broto começando a se formar por baixo da superfície. Mas ao tirar a semente da terra antes do tempo, ele destruiu exatamente aquilo que estava prestes a florescer. Esse homem não errou na semente, não errou no solo, não errou na rega, ele errou no tempo. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 8, uma das passagens mais famosas e mais profundas de toda a Bíblia. Ele disse: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de dançar. E ele continua listando pares de opostos, situações que parecem contraditórias, momentos que parecem não fazer sentido. E no final de tudo, ele conclui com uma declaração que resume tudo: há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Mas o que Salomão estava realmente querendo dizer com isso? Porque esse texto é muito mais do que uma lista poética de contrastes, ele é um mapa para entender como a vida funciona. A primeira coisa que Salomão está ensinando é que a vida tem ritmos que você não controla. Assim como o mar tem maré, assim como as estações mudam sem pedir permissão a ninguém, assim como o sol nasce e se põe na hora que ele mesmo determina, a sua vida também tem ciclos. Temporadas de crescimento e temporadas de poda, temporadas de abundância e temporadas de espera. E a sabedoria não está em forçar uma temporada que ainda não chegou, mas em reconhecer em qual temporada você está e agir de acordo com ela. A segunda coisa que ele está ensinando é que cada tempo tem a sua própria tarefa. Há tempo de plantar e tempo de colher, e os dois são necessários. O problema é que a maioria das pessoas quer colher sem nunca plantar, ou fica plantando sem nunca parar para colher. Há tempo de construir e tempo de descansar, há tempo de falar e tempo de ficar quieto. E confundir esses tempos é uma das principais causas de fracasso, de relacionamentos destruídos, de decisões que parecem certas, mas chegam cedo demais ou tarde demais. A terceira é talvez a mais difícil de aceitar. Há um tempo para chorar. Salomão não disse que o choro é sinal de fraqueza ou de falta de fé. Ele disse que o choro tem o seu tempo, que a dor tem o seu propósito, que o luto não é um desvio do caminho, é parte do caminho. E quem não permite que o tempo do choro faça o seu trabalho, carrega aquela dor para dentro de todas as outras temporadas da vida, contaminando o que deveria ser leve com o peso do que nunca foi processado. Voltando ao homem da semente, ele tentou de novo. Dessa vez com mais paciência. Ele plantou, regou, esperou, e quando a vontade de cavar veio, ele resistiu. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram um mês, e numa manhã comum,
ele saiu para regar e encontrou um broto verde saindo da terra, pequeno, delicado, mas vivo. E ele entendeu naquele momento que o trabalho dele tinha sido feito lá atrás, no ato de plantar. O crescimento não dependia mais dele, dependia do tempo. Existe uma frase que o próprio Salomão deixou no versículo 11 desse mesmo capítulo, e ela é uma das mais bonitas de toda a Bíblia. Ele diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez do princípio ao fim. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que dentro de você existe um anseio que é maior do que o tempo, uma saudade de algo que ainda não chegou, uma certeza interior de que a história ainda não acabou. E é exatamente por isso que a espera dói tanto, porque você foi feito para o eterno, mas ainda está vivendo dentro do tempo. E a tensão entre esses dois mundos é o que você sente toda vez que algo bom demora a chegar. Mas Salomão não para aí. Ele diz que o homem não consegue descobrir as obras de Deus do princípio ao fim. Em outras palavras, você não tem acesso ao roteiro completo. Você vê o capítulo que está vivendo, mas não vê o livro inteiro. E é por isso que confiar no tempo de Deus exige fé. Não uma fé ingênua que fecha os olhos para a realidade, mas uma fé madura, que olha para a realidade e mesmo assim diz: eu sei que há um propósito nisso que eu ainda não consigo ver. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi parar numa prisão egípcia por uma acusação falsa. Ficou esquecido por anos. E se você olhar para cada capítulo da história dele isolado, parece um fracasso atrás de outro. Mas quando você vê o livro inteiro, percebe que cada temporada de espera, cada aparente derrota, cada porta fechada, estava preparando nele exatamente o que seria necessário para o momento em que Deus o colocaria no lugar certo, na hora certa. A lição de vida que fica hoje é esta: pare de lutar contra a temporada em que você está. Se é tempo de plantar, plante com excelência, sem cobrar a colheita agora. Se é tempo de esperar, espere sem deixar a ansiedade destruir o processo. Se é tempo de chorar, chore sem vergonha, porque esse tempo também vai passar. E se é tempo de agir, haja com tudo que você tem, sem hesitar. O tempo certo existe. Deus não se atrasou na sua vida. Ele não esqueceu de você. Ele não está com o cronômetro quebrado. Ele está trabalhando em camadas que os seus olhos ainda não alcançam. E quando o tempo certo chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender por que cada espera foi necessária. Confie no tempo de Deus, não porque é fácil, mas porque Ele é fiel. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião.